Por muito tempo eu vivi extremamente apressado, ansioso, tenso, com coisas que às vezes eu nem controlava, né? Na grande maioria das vezes. E de uns tempos pra cá, eu acho que essa mudança começou há uns 2 anos e meio, 3 anos. Eu tenho tentado tirar essa ansiosidade, essa pressão que às vezes é feita por mim mesmo, toda essa pressa, porque eu entendi que em aspecto nenhum isso vale a pena, né? A gente acaba se cobrando por muitas vezes demais, a gente acaba se martirizando e se prejudica em todos os aspectos físicos, mentais. E mudando isso, eu acabei vivendo muito melhor, aproveitando muito mais, vivendo a vida como tem que ser, um dia após o outro. Claro, apesar de sempre buscar algum planejamento, alguma organização em alguma coisa, eu não fico nessa loucura mais de focar em coisas que às vezes eu não controlo. Eu cheguei a de alguma forma amadurecer um pouco, sim, ficar mais ansioso, mais tenso com tudo isso que acontecia, com essa cobrança. Você não está fazendo mais, dá para você treinar mais, dá para você estudar muito mais, dá para você atender clientes, dá para você faturar mais, dá para você buscar tal, toda aquela loucura, aquela coisa. E isso não me fez bem por muito tempo. E depois de muito tempo foi que eu vim entender isso, depois de muito tempo vivendo dessa forma, que não valia a pena, que eu tinha que desacelerar. E aí foi claro quando eu comecei a buscar pessoas para trabalhar comigo, né, na minha cidade, dividir mais. Pensei que o passarinho tinha me alvejado aqui, mas graças a Deus não foi. De dividir mais essa carga, de me desprender de algumas coisas. A gente não controla tudo. No meu caso, eu não conseguiria atender todo mundo. Tive que começar a dizer não também, né? Porque eu atendia muitos clientes, tinha muita gente querendo, graças a Deus, o meu trabalho, só que eu não supria, não tinha como. Então, além de eu começar a dividir, eu tive que começar a dizer mais não. Dizer mais não. Claro, alguns clientes se chatearam, outros desentenderam. E, cara, nunca faltou clientes. Então, quem entendia que eu também precisava me cuidar, que eu também precisava relaxar, que marcava outro dia e toda essa coisa, e acabou que isso fluiu muito bem. E hoje eu me encontro em outro momento da minha vida. Mais de boa, buscando mais qualidade de vida, relaxando um pouquinho mais, claro, não me importando com o trabalho duro, sempre que tem trabalho, ó, mas não como um louco até tarde demais, não querendo abarcar o mundo com as próprias mãos, sendo que a gente não controla essas coisas. A gente tem que fazer o nosso trabalho certo, a gente tem que buscar, a gente tem dias que nós temos que dar aquela esticadinha, buscar ali, encaixa um cliente ou outro, mas tudo demais é sobra. E com os meus erros, com essas questões aí, eu fui lapidando e aprendendo muito com toda essa questão. E é o que eu sempre falo, 1% ao dia, pode ser que não seja um dia, mas pode ser que seja num mês, você tem um aprendizado grande, num dia você tem um aprendizado pequeno, que vai sendo somado, e num ano você às vezes pode mudar toda a forma que você pensa. E eu acho que a vida faz muito mais sentido quando a gente pensa dessa forma. E Deus é bom demais. Eu estava gravando aqui e acabou de cair quase um tronco da árvore. Por pouco não cai na minha cabeça. Mas voltando ao nosso assunto, eu acho que tem muita gente passando por isso. Muita gente se cobrando, muita gente também absorvendo essa cobrança externa que às vezes até o mundo nos traz, né? Temos que produzir, tem que buscar, tem que correr atrás. Cara, eu acredito de certa forma nisso, mas nós temos que ter um filtro muito bacana sobre toda essa questão para que isso não atrapalhe a nossa vida, não nos adoeça. E sobre a materialidade dessa vida, de material a gente não leva nada. Então, eu creio que o que a gente faz de bem, sim, conta muito. As pessoas que a gente ajuda, a forma que a gente... E claro, é bom você ter materiais, é bom você ter grana. Não estou falando que isso não é bom. Claro, eu também busco isso.
mas não é que eu parei de pensar em buscar isso. Eu parei de colocar em primeiro lugar, mais ou menos isso. Ver como se fosse só isso. E na verdade não é, né? Cara, depois que eu comecei a pensar dessa forma, as coisas começaram a fluir muito mais nessas áreas. Porque o dinheiro ou o bem material não pode ser o número um, o rei da sua vida, né? Tem muitas outras coisas importantes. E eu acho que quando a gente foca demais só em uma coisa, a gente fica ali naquela tensão, acaba que essa coisa não vira. E quando você desfoca um pouquinho, quando você dá espaço também para as outras coisas, né, acaba fluindo. Por quê? Porque nós criamos um equilíbrio geral na nossa vida. E eu acredito muito nisso, equilíbrio. Se você passou por essa situação ou está passando no momento, comente aqui nesse vídeo. Aproveite e se inscreva aí no nosso canal. Curta, comente e compartilhe. E já sabe, tamo junto.